começando a 28ª reunião virtual. Nós vamos falar resumidamente, sobre o capítulo 4, o renascimento e a lei de consequência. Parte 1. Para informação de todos, esse capítulo foi dividido em 3 partes, desculpa. Eu vou fazer a primeira parte. Então, vamos começar com a oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Bom, recapitulando da 37ª apresentação, onde o Fernando falou sobre o sangue. Então, o sangue como sendo o veículo do ego. O sangue é a expressão máxima do corpo vital e é o meio pelo qual o ego guia e controla seu instrumento mais denso, nosso corpo, o corpo físico. Em torno dos 14 anos de idade, o sangue é produzido e inteiramente dominado pelo ego. Então, vamos usar o método socrático, pergunta e resposta. Qual é a relação entre o sangue e o ego? Bom, uma resposta possível. Na infância, e até próximo aos 14 anos, a medula óssea vermelha não produz todos os corpúsculos de sangue. A maioria deles é fornecida pela glândula timo, que é maior no feto e diminui gradualmente à medida que a faculdade individual de produzir sangue se desenvolve na criança em crescimento. Isso é um fato. A glândula timo contém, por assim dizer, um suprimento de glóbulos sanguíneos dados pelos pais e, consequentemente, a criança que tira seu sangue dessa fonte não percebe sua individualidade. Só quando o sangue é produzido pela criança é que ela pensa em si mesma como eu. E quando a glândula timo desaparece próximo aos 14 anos, o sentimento eu atinge sua plena expressão, pois então o sangue é feito e dominado inteiramente pelo ego. Adicionando mais um pouco de informação, para mostrar ainda mais a conexão do ego com o sangue, podemos mencionar o rubor ardente da vergonha, que é uma evidência da maneira como o sangue é dirigido à cabeça, superaquecendo o cérebro e paralisando o pensamento. O medo é o estado em que o ego deseja se proteger contra algum perigo externo. Ele então leva o sangue para o centro do corpo e empalidece. É quando a gente fala, a pessoa ficou branca, porque o sangue deixou a periferia do corpo que fica frio, paralisando o pensamento. Seu sangue congela, ele treme e bate os dentes como quando está muito frio. A temperatura nós não temos muito aqui no Brasil, né? Na febre, o excesso de calor causa delírio. Agora, então vamos relembrando esse assunto, né? A relação que tem o ego e o sangue, e o veículo do ego. O sangue, o veículo do ego. É o veículo do ego. Então, agora vamos entrar realmente no capítulo 4, o renascimento e a lei de consequência. Primeiro, teorias sobre vida e morte. Apenas 3 teorias dignas de nota foram apresentadas para resolver o enigma da vida e da morte. Eu estou fazendo assim, os resumos do que tem na literatura, nas páginas do livro, complementando aquela apresentação que o Carlos fez semana passada, que aquilo ilustrou muito bem, traduzindo todas essas palavras aqui.
Então, apenas 3 teorias dignas de nota foram apresentadas para resolver o enigma da vida e da morte. Destas, a doutrina do renascimento é revelada por uma análise cuidadosa como a mais sensata e lógica. Como a evolução é um processo de crescimento ou desenvolvimento, que é o resultado das experiências do homem, um curto período de vida não é suficiente para trazê-lo a um estado de perfeição onde nenhuma experiência adicional é necessária. São necessárias muitas vidas para atingir esse alto estado de realização. Isso, naquela apresentação que o Carlos fez, ficou muito claro. Enquanto a gente não se dedicar a esse tipo de atividade de estudar e vivenciar e se desenvolver espiritualmente, a gente vai continuar nesse ciclo, dando continuidade. A vida é, na realidade, uma escola de experiências na qual alguns progrediram muito mais rapidamente do que outros. E esse fato explica a desigualdade nas pessoas e em suas diferentes posições no mundo. O fato de o ser humano não se lembrar de suas vidas anteriores não é um argumento contra essa teoria. Todos sabemos que só podemos nos lembrar dos principais acontecimentos de nossa vida presente. Uma primeira pergunta sobre esse assunto. Façamos um breve resumo das 3 principais teorias apresentadas para resolver o enigma da vida e da morte. Então, como fez o seu Max Heidel, ele fez um resumo e nos apresentou as 3 teorias. A resposta a esse questionamento é: a primeira, a teoria materialista, sustenta que a vida é uma jornada do útero ao túmulo, que a mente é o resultado de certas correlações da matéria, que o homem é a inteligência mais elevada do cosmos e que sua inteligência perece quando o corpo se desintegra na morte. Fica estranho, né, para a gente que estuda o conceito, assim, essas palavras. A teoria da teologia afirma que a cada nascimento uma alma recém-criada entra na arena da vida recém-criada pelas mãos de Deus, passando de um estado invisível, através do portão do nascimento, para a existência visível, que no final de um curto período de vida, no mundo material, ele passa pelo portão da morte para o além invisível, de onde não retorna mais. Que sua felicidade ou miséria lá é determinada para toda a eternidade, por suas ações durante o período intermediário entre o nascimento e a morte. Todas as religiões credenciadas ou doutrinas religiosas, antigas ou modernas, incorporam o princípio do renascimento, originalmente divino, mas tornou-se distorcido para justificar as necessidades dos dogmas e credos feitos pelo homem. Eu também, estudando o conceito, não fica estranha essa teoria da teologia. Ela parece que distorce um pouco a realidade das coisas. Agora, a que é preconizada no conceito e por seu Max Heidel, né? A teoria do renascimento. Eu acho ela linda. Ensina que cada alma é uma parte integrante de Deus, contendo todas as possibilidades divinas, do mesmo modo que a semente contém a planta, que por meio de repetidas existências em um corpo terreno, de qualidade gradualmente aprimorada, as possibilidades latentes convertem-se lentamente desenvolvidas em poderes dinâmicos, que ninguém se perde por este processo, mas que toda a humanidade finalmente alcançará a meta da perfeição e a religação com Deus. Colocado isso, então a gente tem um comentáriozinho para depois criar mais uma pergunta. A teoria materialista procura explicar
todos os fatos da existência como processo dentro do mundo material. O materialista diz que a linha da vida parte do nascimento e termina no momento da morte. A teoria teológica e a teoria do renascimento atribuem certos fatos e fases da existência a estados suprafísicos e invisíveis, concordando em alguns pontos de vista e divergindo em outros enigmas da vida e da morte. Então, o sentimento que eu fico é que a teoria da teologia teológica, ela mascara um pouco e ela se usa muito do dogma, né? É falado que e acabou, não adianta questionar. Mas interessante, eu fiz esse questionamento para o Carlos e ele deu uma resposta fantástica. Nós tivemos uma fase da nossa existência aqui na Terra que a gente tinha que ter essa teoria teológica, acreditar nela, e não ter a teoria do renascimento como sendo a mais importante. Colocado isso, a gente vai para uma pergunta. O materialista afirma que a mente é o resultado de estruturas materiais. Que conclusão o materialista tenderia a tirar do fato de que, pelo menos uma vez em cada 7 anos, há uma mudança em cada átomo que compõe nosso corpo? O que vocês acham? Bom, vamos lá. Uma das respostas, essa daqui é da Elsa Gruber. Se a teoria materialista fosse verdadeira, a consciência também deveria sofrer uma completa mudança, não podendo conservar a memória do passado, pelo que em qualquer tempo só poderia recordar os acontecimentos dos últimos 7 anos, porque trocaria todos os neurônios também. Sabemos que isso não acontece. Recordamos até os acontecimentos da nossa infância. Algumas pessoas relatam recordarem de terem visto muito rapidamente imagens já vividas, em ordem inversa, de fatos comuns passados em suas vidas e que estavam esquecidas em suas consciências, quando estiveram a ponto de morrerem afogadas. Dando continuidade, uma das maiores objeções que se faz à doutrina teológica ortodoxa, tal como se apresenta, é sua completa e reconhecida incoerência, ou seja, sustenta que a vida é uma jornada do útero ao túmulo, que a mente é o resultado de certas correlações da matéria, que o homem é a inteligência mais elevada do cosmos e que sua inteligência perece quando o corpo se desintegra na mente. Desintegra na morte, desculpa. Agora, mais uma pergunta. Segundo a teoria teológica, qual o número de almas que se salvariam? É fácil. 144 mil. Então, o número é esse daí, né? Então, resposta dessa pergunta. Das imensas quantidades de almas que foram criadas e habitam nossa Terra e também todos os sistemas, todos os outros planetas do nosso sistema solar, desde o princípio da existência é insignificante o número de almas que se salvariam. Aqui na Terra, somente 144 mil. As demais seriam torturadas para sempre. Assim, o demônio ficaria com a maior parte delas. Deus não ia fazer uma coisa desse tipo, né? Nada há na natureza que se pareça a tal método. Criar para em seguida destruir o que foi criado. Imagina-se que Deus deseja a salvação de todos e que é contrário à destruição de qualquer um, tanto que para salvá-los deu seu único filho. Se Deus é todo sabedoria, é todo amor, deve ter desenvolvido um plano mais eficiente. E isso ele o fez. Assim a teoria falha na base. É fundamentada a teoria do renascimento. É fundamentada num processo
e lento desenvolvimento, efetuado persistentemente através de repetidos renascimentos e em formas ou corpos de crescente eficiência. Olhando ao nosso redor, vemos por toda parte o esforço lento e persistente da natureza para atingir a perfeição. Não vemos nenhum processo súbito de criação ou mesmo de destruição, tal como fundamenta a teoria teológica. Vemos, sim, muita, mas muita evolução, lenta e mais persistente. Com esse tipo de informação, como podemos entender a evolução? Alguém se habilita? Eu vou arriscar, pode? Mas Oi? Oi? Alguém? Posso falar? Pode? Bom, como você falou, realmente a gente está sempre evoluindo. Não tem, isso já é uma certeza. Nós, como estudantes Rosa Cruz, a gente sabe muito bem disso, né? E a gente passa por espirais dentro de espirais e de toda forma a gente está sempre evoluindo, né? Nós não viemos aqui à toa. Deus fez um plano muito perfeito, como você acabou de mostrar anteriormente, que não pode ser perdido e realmente é para a nossa evolução. Então, eu vejo assim, como o Carlos falou a semana passada, que a cada vida terrestre a gente está aqui, então a gente traz já os nossos defeitos para a gente corrigir aqui. Já estamos evoluindo a partir daí. Depois a gente traz também as nossas virtudes, isso com o propósito de ajudar também. Já estamos evoluindo também. E a gente, lógico, né, ninguém evolui sozinho, né? Nós, estudantes Rosa Cruz, estamos sempre sozinhos, né? A gente já viu lá desde o começo, mas a gente evolui em conjunto, né? Uma pessoa, um irmão está sempre ajudando o outro, de uma forma ou de outra, está sempre ajudando e realmente está evoluindo, não tenha dúvida, né? Um puxa o outro, né? Ah, sem dúvida. Uhum. Não sei se ficou claro para todos que o Sr. Masside aqui, ele usou daquele preceito que ele sempre fala. A coisa é lógica e Deus não revoga a lei da natureza. Foi ele que criou, ele vai ele mesmo revogar? Não dá certo. E que ele usa aquele princípio hermético, como é em cima e embaixo, né? Bom, Exato. então, olha a resposta com que ele sai dessa pergunta. Por definição, evolução é a história do progresso do espírito no tempo. Por toda parte, nós observamos os variados fenômenos do universo. Nós vemos que o caminho da evolução ocorre sempre em um movimento espiral para cima e para frente. Ele chega até o absurdo de falar assim, ele chega até a colocar que o universo ele está indo em direção ao leste. Bom, pergunta 5. Como podemos descrever o caminho da evolução em movimentos espirais? Ele considera muito importante entendermos que a evolução ele é em movimentos espirituais, para cima e para frente. Cada volta da espiral é um ciclo. Cada ciclo funde-se com o anterior e o seguinte. Como? Bom, cada volta da espiral é um ciclo. Cada ciclo funde-se com o anterior e o seguinte. E como as espirais são contínuas, cada ciclo é o produto melhorado do ciclo anterior e o criador dos próximos ciclos de maior desenvolvimento. Tal como é em cima, também é embaixo. Olha que coisa interessante. Embora nós estejamos vivendo numa vida hoje em dia aqui, fazendo todo aquele ciclo, né, de terceiro céu, segundo céu, primeiro céu, renasce, vive, morre, passa o purgatório, primeiro céu, e vai todo aquele ciclo assim, ele está associando isso com uma dimensão muito maior. Ele fala, essa vida é produto de uma ou mais vidas passadas e o que nós fizermos nessa vida, nós vamos dar o material para as próximas, ou a próxima ou as próximas vidas. Pergunta 6. Em geral, quantas vezes um ego nasce durante o tempo em que o Sol leva para passar por cada um dos signos do zodíaco? 5, 6,
Aqui ele quis mostrar que nós fomos integrados ao sistema, o sistema universal, né? Nós não somos só habitantes da Terra, nós estamos aqui sob influência do, entre aspas, do sistema solar e do universo. Alguém se habilitaria? Seria a cada 1000 anos? 2 vezes, Luiz? 2 vezes em cada signo, né? Em cada signo, isso. Isso, então vamos lá. Um ego 2005. encarna 2 vezes, eu coloquei assim, exatamente 2 vezes, mas pode ser, em alguns casos, na normalidade é 2 vezes. Em alguns casos são muito mais, existem alguns relatos aí de uma quantidade grande. 2 vezes no tempo que o Sol leva para passar por cada um dos signos do zodíaco, que é cerca de 2100 anos. Normalmente, cerca de 1000 anos entre 2 encarnações, e embora as experiências de um homem sejam muito diferentes das de uma mulher, as condições não são materialmente diferentes em 1000 anos. De modo que o espírito geralmente encarna alternadamente como um homem ou uma mulher. Mas essa não é uma regra rígida. Esta está sujeita a modificações quando exigido pela lei de consequência. Interessante que ele deixa muito claro que essa lei de causa e efeito ou de consequência, às vezes ela se sobrepõe a essa regra também, essa lei que é você renascer 2 vezes a cada 2100 anos, alternadamente como homem, uma vez como homem e uma vez como mulher. Mas isso pode ser mudado de acordo com essa lei, com os anjos relatores. A evolução e a linha da vida. A linha reta não é mais que a extensão de um ponto. Tem apenas uma dimensão no espaço. Isso é claro para vocês? Se você pegar um ponto e multiplicar ele por milhares de pontos num papel, você vai ver uma reta. Ele tem só uma dimensão no espaço, ele só anda de um lado, essa linha. Se ele for andar para o outro lado, ele vai ter 2 dimensões, mas a definição de uma reta é andar só de um lado e estar no plano. Só que a espiral é uma linha curva que se desenrola num plano a partir de um ponto, afastando-se desse plano gradualmente, e tem 3 dimensões no espaço. É nisso que o Sr. Maxwell quer chegar, que tem 3 dimensões no espaço. Quando você faz isso, você passa a usar o raciocínio abstrato. Pergunta 7. Qual teoria emprega o conceito da linha reta e qual emprega o da espiral? Das 3 leis que nós falamos, né? A materialista, a lei ortodoxa e a lei do renascimento. Qual que vocês acham? A lei do renascimento, com certeza, é espiral, né? É uma linha curva, porque se a gente retorna, a gente nunca retorna no mesmo ponto, sempre numa cadeia evolutiva. Acho que é isso. Então, ô Luiz, então seria as 2, né, que você falou, a materialista e a teológica. E a teológica. É a material. Então, Materialista e teológica. isso. Vamos ver como que ele colocou. As teorias, Desculpa, eu falei de linha curva, é isso. as teorias materialistas e teológicas seriam semelhantes à linha reta. Porque a materialista diz que a linha da vida inicia no nascimento e termina na morte. Quer dizer, não tem espaço para nenhuma variação. Então não tem escapatória. É a vontade de alguém lá que quer que seja assim e acabou. Não tem muita saída. Para os teólogos, quer dizer, que preconizam a teoria teológica, a linha da vida começa com a criação da alma pouco antes do nascimento. Depois da morte, a alma vive indefinidamente, mas seu destino foi determinado de modo irremediável pelos seus atos no curto período de uns poucos anos de vida, e não pode voltar atrás para corrigir seus erros. Fez, bateu o prego, pregou, não tem mais como tirar o prego.
A teoria do renascimento não segue uma linha reta ou um caminho circular. É o emprego o emprego de apenas duas dimensões no espaço. Todas as coisas se movem em ciclos progressivos para que possamos aproveitar todas as oportunidades de progresso oferecidas pelo universo de 3 dimensões. É necessário a vida evoluinte tomar o caminho de 3 dimensões. A espiral que segue continuamente para frente e para cima. É interessante que se a gente, cada vez que estuda, lê e pensa, medita sobre a teoria do renascimento, de uma certa forma nós estamos nos colocando dentro desse plano que tem 3 vertentes, né? Que é o tridimensional. Tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Praticamente tudo que nós temos aqui no nosso mundo físico, hoje em dia, eles têm essas 3 dimensões, utilizam essas 3 dimensões. E o importante é sempre ele ressalta a espiral que segue continuamente para frente e para cima. O caminho espiral da evolução. Interessante como é que o Sr. McNabb foi fazendo. Ele foi tecendo as considerações, para chegar nesse termo agora. A ciência esotérica ensina que toda a vida evolui em um caminho em espiral. Cada volta da espiral é um ciclo. Cada ciclo se funde com o anterior e o seguinte, visto que as voltas da espiral são contínuas, cada ciclo sendo o produto aprimorado daqueles que o precedem e o criador dos estados mais desenvolvidos que o sucedem. Eu repeti isso aqui outra vez para ressaltar que esse é o conceito que a gente, quer dizer, para trás nós podemos ter tido milhões de vidas e para frente, se a gente continuar agindo, pensando e sentindo da mesma forma, nós vamos continuar esse ciclo evoluindo mais um pouco em cada ciclo, para não dizer em cada vida, né? Você não é mais o conceito só de vida, é um conceito de um ciclo. Isso que é interessante, você tem um ciclo completo que a gente estuda muito bem no conceito, e que você entra num ciclo, termina aquele ciclo, começa um próximo, mas só que sempre um pouquinho melhor. Sempre nós estamos tendo algum progresso tem. Bom, eu tentei fazer um desenho que mostrasse isso, né? Então a gente passa porque é para tirar o conceito de vida, né? Não, é a vida, nós temos uma vida na Terra em torno de, vamos por aí, hoje em dia já está 70 e pouco para 100 anos, que seja no limite. Mas nós temos mais 900 anos, que não nós estamos na Terra, mas não é em corpo físico, nós estamos em corpo, vamos colocar assim, etérico, né? Então, o ego entra, faz esse ciclo, do terceiro céu ao segundo, primeiro céu, aí ele nasce, passa essa vida física, ele absorve, ele está aqui para absorver experiências, e daí ele vai passar uma fase de aprendizado do que cada uma dessas experiências trouxe para ele. Aí ele entra na parte do purgatório, primeiro, onde ele vai rever tudo que ele fez de ignorante, né? Quanto ignorante ele foi em vida, quanto coisa ruim ou coisa mal ele fez para os outros e muitas vezes para si próprio. Daí ele entra no céu para ver todos os benefícios que ele trouxe para ele, para a humanidade e para ele, sempre com o conceito que primeiro o outro, depois é ele. Aí no segundo e no terceiro céu ele vai fazer os trabalhos que são adequados para ter conteúdo para iniciar um novo ciclo. Aí quando ele passa para um novo ciclo,
faz toda essa vez. E tem esse diagrama fantástico que fala sobre isso, né? Luiz, a Patrícia quer fazer uma pergunta. Opa, por favor. É que daqui eu não vejo, né? Por favor, me avisa. Luiz, eu estou pensando aqui, né? Partindo do pressuposto. Você está pensando, tá com os meus botões? Tá com os meus botões. Partindo do pressuposto que uma alma ou ela degenera ou ela avança. Não existe estagnação, né? É. Certo? E aí eu Então- queria. Como que então nós poderíamos aplicar essa teoria de espiral dentro de espiral? Porque quando eu faço essa imagem, para mim me vem um estado contínuo de transformação e de evolução. Isso. Então, o que eu poderia explicar no caso desta alma que degenera? Como que ela ficaria? Então, Claro. interessante. Eu não tenho visto até agora no conceito esse conceito de degeneração. Quando ele mais para frente ele provavelmente vai Não, explicar eu muito acho- bem explicado isso, certo? Quer ver? Vamos ver se a gente chega lá. Não, só um minutinho, desculpa de insistir. Mas eu estou pensando, por exemplo, eu acho que talvez a gente poderia pensar em termos de vida e de forma. Por exemplo, no caso dos nossos irmãos lá, os macacos, né, os primatas que se degeneraram, aí foi a forma e não a vida. A forma. Então aí poderia explicar dessa maneira que a vida é sempre a espiral, quer dizer, sempre vai evoluir, mas a forma em algum momento, dependendo do ego, ela pode se degenerar, só que ela também fica para trás, ela também se Essa atrasa. seria uma das explicações, um dos entendimentos, né? Porque provavelmente esses seres que entre aspas, degeneraram a forma e passaram por um ciclo totalmente diferente desse que nós estamos assistindo aqui, eles provavelmente, quando eles voltarem, aqueles que voltarem a entrar nesse ciclo, eles vão vir já com um desenvolvimento, um conhecimento que vai dar condições deles estarem aqui convivendo com os seres humanos. Então essa teoria de espiral dentro de espiral se aplica também a eles, correto? Eu acredito que sim, perfeitamente. Desde que eles entrem outra vez nesse ciclo, né? Isso aqui é um projeto de desenvolvimento do ser humano. Se ele cair fora desse projeto, ele vai passar por um projeto diferente. Não, porque é interessante assim, quando a gente fala para frente, para cima e para frente, quer dizer, pressupõe, dá uma imagem assim, que você sempre está evoluindo, você sempre, e não necessariamente, se uma pessoa se nega a se transformar, ela pode ficar para trás. Então parece um paradoxo isso, né? Ô Patrícia, você concorda uma coisa? Que nós temos que entender que ele pode degenerar, mas ele não está perdido. Ele, de toda forma, ele vai chegar lá no final do ciclo, ou ele vai para um outro dia de manifestação, mas ele vai ser salvo. De alguma forma, ele vai ter um progresso. Porque Deus não vai poder perder uma parte de si mesmo, né? Essa chama aqui está perdido, então eu não vou mais contar com ela. Mas como? É parte dele. Ele diferenciou cada uma dessas vamos dizer assim, cada uma chama dessa aí, ele diferenciou de dentro de si mesmo, dentro do corpo dele, vamos dizer assim. Então, não teria como ter esse degeneração, mas com o conceito de perder. Ele nunca mais vai ter condição de acompanhar. De alguma forma, em algum momento, ele vai chegar lá. Ele vai ser colocado, ou então ele vai poder acompanhar, que nem eu falei, nem que seja num outro dia de manifestação, mas que ele vai ser salvo, ele vai. Ele vai se tornar dinâmico, né? Tem que separar a evolução da humanidade da evolução do ser humano. Então, a humanidade ela sempre é para frente e para cima. Deus, né? Pegou e vai ter uma evolução. E aí, o que a Patrícia colocou, eu imagino que seja assim, né? Se você acompanhar a evolução, você vai estar sempre para frente e para cima. Isso. Mas se você não acompanha, você vai acabar no cone sombrio da lua.
cristalizado num novo dia de manifestação, num outro Deus. Isso, mas de alguma forma você vai voltar para cá, não vai? Vai voltar a ter uma evolução. Nem que seja, sei lá, no próximo dia, nem que seja daqui dois dias de manifestação, mas de alguma forma você vai entrar, pode ser que no próximo dia de manifestação o ciclo não seja esse daqui, seja um outro, mas que você vai voltar a participar de um ciclo de manifestação, e se você se perder naquilo, você vai ter uma outra chance. São infinitas chances, porque Deus não vai perder nenhuma dessas chamas que ele individualizou de si mesmo. E uma outra forma de responder essa mesma, ciclos de vida em espiral para frente e para cima. A Regiane quer fazer uma pergunta. Opa, desculpa aí. Na realidade, são duas, Luiz. Uma, a primeira é conceitual, tá? Como eu defino vida na Rosa Cruz? Então, toda vez que eu falo vida, eu estou falando de um ciclo de vida, com uma parte no mundo físico e uma parte nos mundos espirituais, é isso? É isso daí. Tá. Questão número 2. Lá no comecinho da sua apresentação, você falava que a gente não lembra das vidas passadas. E eu fiquei com uma dúvida, né? Uma dúvida não, né? Tá bom, por que mesmo que a gente não lembra das nossas vidas passadas nesse processo de evolução aqui na Terra? Então, quando nós vamos renascer, nesse comecinho da vida aqui, nos é retirado, como está escrito no conceito, nos é retirado essa lembrança. Por quê? Alguém responde? Alguém responde? Bom, acho que eu não sei, tá? Vou dar a minha visão, tá? Então, por favor. Porque a gente é muito astuto, né? E a gente enxerga tudo por reflexo. Então, se a gente soubesse que a gente foi, e eu brinco, né? Foi rainha na outra vida, né? Porque a gente nunca é ruim na outra vida. Mas se a gente soubesse o que a gente foi na outra vida, provavelmente a gente não investisse tanto foco na nossa evolução, vivesse muito mais dessas lembranças e justificativas do passado. Mas se alguém puder responder, complementar. Eu acho também que nós não suportaríamos, né? Por compaixão também. Imagina eu saber que Nossa, espera só um pouquinho. Desculpa. Os gatos estão brigando, desculpa. Tem uma coisa de interessante que é o seguinte, né? Bom. Me diga uma coisa. Eu não sei, a gente fica pensando nessas coisas mais profundas e ficar achando, de repente, não, essa pergunta talvez não tenha cabimento. Mas eu penso que se você vai iniciar um novo ciclo de vida, se você não lembrar nada das vidas anteriores, você tem muito mais chance de começar do zero. Tem aquela sensação de que você já tem qualquer tipo de cargo, de experiência. Não, vida nova, você sai do zero, teu esforço, teu empenho. Agora, o seu potencial de qualidade, se vão te ajudar, está dentro de você. Sei lá, acho que é por aí, né? Viu? Você pode não lembrar dos detalhes da vida passada, mas todos nós, tá dentro de nós todo o resumo de todas as vidas que nós tivemos. Como? Pela forma que nós agimos perante certas situações, quando a gente já tem parece que tem uma coisa dentro da gente que fala assim, não, isso daí eu não vou fazer, não, tem que matar, não, eu não vou matar. Você já aprendeu em algum momento, de onde você trouxe isso? De algum momento você trouxe isso, de algum local você trouxe. Provavelmente é aquilo que foi amalgamado na nossa alma, de todo o conjunto das vidas passadas. De uma certa forma, então, a gente lembra das vidas passadas, mas não dos detalhes, né? Das minúcias, assim, porque eu vivi isso, eu fui tal coisa. Não. Você lembra
o resumo, né? Aquilo que sobrou, que foi integrado na sua alma. Que nem, por exemplo, você tirando essa resposta, tentando tirar, você meditando naquele diagrama que nós temos que mostra, né, os corpos, ele está aqui mais para frente, os nossos corpos, os 3 corpos, os 3 espíritos, as 3 almas. Eu acredito que é ali que está a chave desse raciocínio, sabe? Porque também tem uma questão conceitual, né? Se fosse importante o passado, nós não estaríamos vivendo o presente. Porque o importante é viver a vida aqui, agora. Viver a vida, como é colocado para o probacionista, né? Viva a vida, na forma mais ampla da palavra. Porque se fosse importante, muito importante viver o passado, você estaria vivendo lá. Mas se você for o futuro, você estaria vivendo lá. Mas o importante não é o que agora, como é colocado aqui no livro. Bom, você não escolhe o seu panorama de vida, você não tem o seu panorama de vida, construir seus corpos para enfrentar que você escolheu um terceiro céu. Isso, as suas habilidades das suas vidas passadas. Isso, em função das suas habilidades. Mas quem que monta esse esquema de vida? Os anjos de destino. De uma certa forma, é uma interação. Nós, o destino que forma ajuda, né? a teia. Então, ele faz a teia, né? Mas ele também te coloca numa situação, numa teia, que você possa cumprir todas aqueles... para você aprender aquilo que você não aprendeu, ou aprendeu de uma forma não muito correta. Mas quando você tem alguma coisa a aprender, ou reaprender novamente, de uma forma mais incisiva, para você corrigir algum traço de personalidade, de caráter que você desenvolveu em vida passada, você montado vamos dizer até assim, montado para você viver numa família, numa posição geográfica e numa certa época da evolução daqui da Terra. Quer dizer, você vai conviver com uma certa quantidade de pessoas. É um teatro, como se fosse um teatro, né? Você é um dos atores. E vai lhe proporcionar você ter todos os aprendizados necessários. Luiz, se nessa teia que eu escolhi e que os anjos do destino preparou com todo amor e carinho para eu aprender e conviver. Aí eu chego lá e eu começo a atrapalhar. Né? Eu vou só atrapalhando todo esse desenvolvimento, toda essa interação que eu tenho nos meus próximos amigos. Tá? Provavelmente, se eu estiver atrapalhando, eu vou ser convidada a se retirar. Mas antes de você se retirar, você já vai sofrer algumas consequências em vida, né? A gente, pelo menos convivendo com as pessoas, a gente nota. Quem tem hábitos meio estranhos aí, você vê que eles têm, a partir de uma certa idade, eles começam a ter uma série de problemas que outras pessoas não têm. Por exemplo, a pessoa que é glutão, né, come demais, só vive para comer. Você vê que a partir de um certo ponto, o cara começa a ter tanto problema de saúde nem que ele não queira entender que aquilo é causa e efeito, né? Ou então, devido ao efeito dele fazer essa superabundância de alimentação, principalmente a alimentação de carne, ele produz uma série de problemas no corpo físico dele. Falou em corpo, está falando em relação a alguma coisa relacionada vamos supor assim, um tipo de uma ignorância, né? Ele não está querendo entender que as coisas não são dessa forma, da mais natural possível. Ele está querendo forçar a barra.
Ô Luiz, mas o que a Ângela falou tem uma certa lógica, porque realmente, mesmo que a pessoa venha sofrendo, às vezes para ela nem é um sofrimento. Quem está de fora pode estar vendo alguns atos dela e achar que é um sofrimento, mas não é. De repente ela está prejudicando tanto outras pessoas e a teia de destino que foi já combinado lá no terceiro céu e foi todo emaranhado e feito de uma forma que você encontrasse as pessoas que você realmente precisava, como que eu vou falar? Conviver e desatar algumas coisas e reatar outras e consertar coisas que ficaram para trás aí e tal, por isso que a gente volta, né? Você tá deixando E passar, né? a gente tem muita coisa aqui para corrigir, então essa teia é tão bem feitinha, tão bem montada, que se realmente você começa a atrapalhar, você é convidado a retirar sim, não tem nem tanto muito sofrimento, eu acho não. Porque não tem lógica, né? Se Deus fez tudo para andar de uma forma tão perfeita e você começa a desviar e atrapalhar, não tem por que você continuar. Ó, meu filho, se retira, vai lá que você não está aprendendo, não, tá só atrapalhando, bye bye, fica para a próxima, entendeu? Você Vai... não está acrescentando nada, né? Exato, não está E acrescentando. se a teia é toda amarrada, quando você não progride, não acrescenta nada, você também está atrapalhando uma série de pessoas que elas Exato, tiveram um exatamente. aprendizado Uhum. com a tua presença lá naquela teia que está sendo descartado. Aquilo não vai ter como acontecer. Sim, sim, não tem como, né? Porque No final nada é das feito contas, para perder, você mesmo falou. nada fez isso, Então, nada se a gente, o nosso propósito é evolução, aqui é o baluarte nosso de evolução e a gente está atrapalhando, realmente você é convidado a se retirar, não tem como, né? falando em fatos, a gente vê uma coisa. Isso tudo é uma obra de amor, né? Eu espero que todos entendam isso, concordem com isso. Isso Deus fez como uma obra de amor. Então, quando a gente começa a negar esse amor, começa a usar a ignorância, né? Como sendo o maior pecado, e todo o conhecimento você não aplica como sendo a salvação, você começa a atrapalhar, é que nem vocês falaram, não só a sua vida, como também a vida dos outros. Com certeza. Uhum. Um fato, eu conheço algumas pessoas que a gente conviveu aí em grupos que não teve escapatória. Mexeu com tanta droga, entrou uns processos lá e acabou saindo fora. O outro, então, vivia pintando os prédios do lado de fora para fazer demarcação de área ali, porque quem mandava naquela área para vender produto ilícito. Um dia ele caiu lá de cima e morreu. Aí você vê as próprias pessoas comentarem, mas também olha só o que ele fazia. Luiz, Pois. desculpa, eu vou aí contra um pouco, assim, mas eu fico pensando que a gente talvez não possa analisar isso de modo tão simplista e moralista. Lógico, eu não estou sendo moralista. De repente tem uma pessoa, vou citar assim um jargão, um político que a gente sabe que fez, ou um empresário, enfim, que sonegou, que prejudicou, subornou, está lá com 90 e tantos anos, entendeu? E está vivo. Mas ele está cumprindo de algum modo algum papel na teia do destino de alguém. Então ele é ainda, desculpa se eu estou sendo bem assim, da minha opinião, mas porque se fosse assim, então não é só do modo assim, é todo mundo que está sempre evoluindo, crescendo, é o último a ficar. Senão a humanidade, sinto muito, porque não é todo mundo que está nessa vibe de desenvolvimento espiritual. Tem muitas pessoas que estão para atrapalhar mesmo. Só que, no entanto, eu acredito que na teia do destino, ainda assim essa pessoa cumpre algum modo um papel kármico, digamos, sei lá. É um papel caótico, né? Então, acho que tem que analisar isso de uma maneira mais ampla, acredito, não de um modo, eu sou bonzinho, então vou continuar, eu sou, enfim. Aliás, é como a gente diz, que o mal sempre trabalha por bem, né? Exatamente. Lá na frente. É por aí. De algum modo, aquela pessoa, talvez, ela está evoluindo, sei lá, ela está aprendendo, não tem aquilo que vê, assim, seja bom ou mal, mas o que importa é a experiência do ego.
né? Que é o pior de tudo é aquela pessoa não fazer nada. Aliás, aí se ela tá tão aquela, sei lá, entre aspas, esse político talvez esteja cumprindo um papel necessário, um mal necessário naquele momento, né? Naquele momento, desde que você participe, você observe aquilo e tire lições para você. E não queira reproduzir o que ele está fazendo. E não só lições, Luiz, mas Exemplo daquilo que não se deve fazer. Isso também tem um papel digo para as pessoas. Ô Patrícia, mas de repente também a gente, é igual você falou, a gente está analisando assim muito vagamente, né? Não estamos entrando num assunto muito tão profundo, senão a gente ficaria horas só para analisar esse problema da teia de destino. Mas de repente esse político, o que ele está fazendo de maldade com algumas pessoas, a gente tem que lembrar também que ele está nessa teia com essas pessoas e que eles estiveram juntos numa outra vida. E essas pessoas que estão sendo massacradas também, de repente, lá atrás a gente não sabe o que houve, porque elas estão passando por isso. Então, não é assim, não é bem que ele está evoluindo, ele está errando também, porque ele veio, mesmo que ele tivesse dívidas com as pessoas com ele e tal, né? Não é esse o modo correto para ele ressarcir ou mudar, ou sei lá, né? Essas pessoas pagarem de uma certa forma. Os dois estão errando, principalmente ele. Ele realmente está errando muito e feio. E às vezes, não, ele não precisa muitas vezes, depende do caso, ser retirado a sair. Mas com certeza a gente não conhece a vida da pessoa e a vida dela pode ser um inferno. A gente não sabe, fora dali, a gente está vendo aquela coisa, né, aquele político, para não falar outra coisa, ali, né? E então a gente não sabe, dali para fora, a vida dele pode ser um inferno, a gente não sabe, dentro de casa, com filhos, com esposa, com mãe. Então a gente não sabe o que está se passando. Ele pode estar... Eu peguei um exemplo assim, Felipe, porque estava indo para um caminho assim, se a pessoa é boa, então acho que deve ter por aí. É bem mais complexo que isso. Sim, é bem complexo. Agora... Só nesse ponto que eu quis alertar, assim, para não ficar numa coisa muito assim, chapada, né? O bom tipo novela, sabe? O bandido e a mocinha, isso aí. Não é mesmo. É bem amplo o assunto. Porque outras pessoas vão assistir, então só para a gente poder... Sim, é por isso que eu estou falando, o assunto é bem amplo, não dá para discutir aqui, só falando de uma lei de renascimento, de consequência, por exemplo, que seria essa, né? E não dá, teria que ter uma reunião especificamente só para isso e a gente buscar material que comprovasse o que acontece, casos que a gente viu, que você viu, que o Luiz viu, eu também presenciei, pessoas que foram convidadas a retirar, vamos dizer assim. Eu tive um caso muito próximo, né? E fui entender isso só muito tempo depois. E então é bem complexo, é bem amplo, mas realmente a gente não sabe a vida de cada um, que às vezes a gente está falando, putz, mas esse cara faz e está aqui, caramba, né? A minha irmã é uma pessoa dessas que fala, pô, por que Deus não tira essa pessoa? Só está servindo para atrapalhar e não sei o quê. Não é assim. Não é assim. O que os anjos do destino prepararam para cada um, a gente não sabe, né? Você vê que bacana que vocês estão falando facetas da mesma coisas que nós falamos aqui, assuntos. O seu ciclo hoje em dia é função dos ciclos passados. Sim. Se você já passou por situações que você aprendeu, hoje em dia você repele isso com tudo, porque nós não fomos sempre bonzinhos, né? Não, com certeza não. Como dizia minha mãe, nós já fomos da pá virada, né? Sim, com certeza. Em outras vidas aí vai saber o que nós já não fizemos, o que não fizemos. Você imagina o que a gente fez. Não, e não precisa, Luiz, nem lá atrás para imaginar outras vidas. Aqui nesta mesma, antes de você entrar para ser um estudante Rosa Cruz, para ser preliminar, para ser o probacionista, a gente, se for olhar lá para trás, muitos erros que hoje a gente não repete, e não é porque lá no terceiro céu a gente viu, e no segundo, e purgatório e tal. É porque realmente, como estudantes, a gente vem estudando isso há um bom tempo, e a gente já tem uma tabela do que para nós, o que para cada um individualmente, o que é certo e o que é errado.
Então a gente não comete esses erros, porque a gente já está cravado aqui dentro como estudante mesmo, né? Na literatura da fraternidade tem um artigo sobre o Evangelho de João. O cara, chega uma hora lá, ele coloca assim, uma vez um aluno do Hermes Trismegistus perguntou para ele, qual é o maior pecado? Ele prontamente falou assim, a ignorância. Isso, com certeza. Então, se a ignorância é o maior pecado, o seu Max deixa claro aqui, né? É o maior pecado, quer dizer, nós já fomos ingênuos, não somos mais ingênuos. A gente pode até se passar por ingênuo, mas a gente não é mais tão assim ingênuo, bobão. É só, ele ensina aqui, você usar a lógica, em Sim. todos a lógica. Se nós já fomos ingênuos, não somos mais, e se a ignorância é o maior pecado, que traz tudo isso que nós estamos falando aqui e muito mais, isso o que é possível falar, né? E então, o que é a salvação? É o conhecimento aplicado. Que conhecimento? Esse que a gente está usando para não fazer essas coisas. Sim, com certeza. Uhum. Então, vamos mais um bocadinho. Então, uma pergunta. Forneça fatos para apoiar a ideia de que o caminho da evolução é uma espiral. Os diversos fenômenos do universo sustentam a ideia de que o caminho da evolução é uma espiral. Se a gente, hoje em dia está muito na moda aí a parte astronômica, né? Eles gostam muito de mostrar isso, que dá uma audiência bacana. A observação mostra que todas as coisas se movem em ciclos progressivos. Os galhos de uma árvore, a distribuição das folhas nos galhos de uma árvore, as estações do ano, até mesmo os sistemas solares. Então essa é uma resposta com palavras. Agora tem uma outra resposta que é com figuras, com fotos, né? Vocês veem que tudo o que nós estamos mostrando aqui, ele tem uma configuração espiral. O sistema solar, o universo conhecido, os sistemas solares, a própria dia e a noite da Terra, a distribuição de galhos numa árvore. Às vezes você olha e você fala, que coisa incrível, cara. A junção de um cacho de uva, algumas plantas, as palmeiras, né? Vocês aí conhecem bem que tem o próprio trigo, a forma de que ele coloca os diversos grãos, uma outra palmeira, que é o açu, né? E existe essa figura da romã, é uma das coisas mais interessantes. Como é que aquilo está tudo distribuído ali e cabe aquilo ali. Verdade. Depois também tem as gramas, né, que é como se fosse a cana, ela vai formando gomo em cima de gomo. E é tudo perfeitinho. Os gomos mais antigos são maiores, aquilo vai diminuindo, até chega na pontinha, é um gomo bem pequenininho, que depois que cresce ele fica grande. Aí tem a distribuição das folhas de uma palmeira, a estrela do mar, tal como a estrela do céu, né? E tem também a casa do Náutilo. Ele também tem uma configuração, aqui tem um conceito matemático avançadíssimo para ser feito. Ele construir existe uma inteligência extremamente avançada para conseguir fazer essa arquitetura. Como é que é o movimento, no caso da Terra em torno do Sol, os movimentos da Terra, a rosa que a gente tanto preza, né, gosta tanto, como é que ela distribui as pétalas e como é que ela vai reagindo em relação ao meio ambiente, as pétalas vão se abrindo, a concha do mar, né, é uma perfeição que é de um lado e do outro, e a obra-prima que é o coração, né? Ele tem um funcionamento que é uma coisa de admirar. Em questão de projeto de engenharia, é uma coisa fantástica.
fazer inveja, né, Luiz? De fazer inveja. Porque para você ter o raciocínio para chegar nisso, aí é bom mesmo. Né? Você tem que pensar muito, ter muita experiência, ter vivido muito dentro de tudo isso para você chegar a isso daqui, né? Ter essa ideia de moldar a matéria, aquela matéria básica do corpo humano para chegar às células e montar e ter todos os movimentos, as válvulas, a coordenação disso, como é que é feito. É muito, muito legal. Ô Luiz, agora uma coisa também que eu vejo assim de espiral e para nossa evolução, já que é espiral dentro de espiral e para frente e para cima, eu vejo assim também que no nosso dia a dia, igual a gente como estudante, por exemplo, aparece uma oportunidade para você. Você não faz, tá? Você como estudante está aqui, fala muito em serviço amoroso, desinteressado, papapá, a gente vive falando isso. Aí vem a oportunidade para você fazer um trabalho, um serviço, alguma coisa. Você não faz. Aparece de novo, você não faz. Aparece de novo. Você vai empurrando com a barriga, mas o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Chega uma hora e você está nesse campo de evolução, mas você não está contribuindo para a evolução, nem sua, nem de outros. Você está deixando de fazer, você está deixando de contribuir. Não tem nada de amoroso e serviço aí, mas você continua. Só que chega uma hora, o Carlos vive falando isso nas palestras e aqui também, chega uma hora que não vai ter mais essa espiral dentro de espiral e você vai estar com uma certa idade, você vai estar maluco para fazer as coisas, só que aí o corpo já vai cobrar. A mente também, de repente algum problema que a gente não sabe aí, o que está no nosso tema, o que ainda está por vir. Aí você vai se arrepender pra caramba, porque teve as oportunidades, as espirais vieram e você não fez, uma hora acabou. Então, realmente, o caminho da espiral, da evolução é uma espiral, mas depende de cada um de nós pegar no momento que apareceu, arregaçar as mangas e fazer. Empurrar com a barriga é só protelar e depois sofrimento lá na frente e, consequentemente, no purgatório, não tenha dúvida, né? Você não conhece, ninguém conhece ninguém assim, né? Não, eu não conheço, imagina. Sei lá. Não Só existe. na casa dos outros, na casa da gente não tem. Ah, não. Saindo do caso conceitual, a gente no dia a dia, a gente vê muito dessas coisas, né? E é por isso que é preconizado no estudo e nos ensinamentos da fraternidade você colocar em prática isso. Exato. Tornar, não ficar sendo ignorante pro resto da vida, né? E sim colocando, pegando esse conhecimento que a gente vai tendo e pondo em prática. Você faz os exercícios da noite e da manhã e durante o dia você pratica eles. Sim, mesmo nos conhecimentos, de que forma que você pode ajudar realmente. Na prática, no dia a dia, tem muita coisa para se fazer. Mesmo nós aqui com um centro tão pequeno, para ter esse site, para ter YouTube, para ter Instagram, para ter Facebook, gente, pelo amor de Deus. A gente que está aqui atrás, a gente sabe o trabalho que dá. Tá. Então, Com certeza dá. e o tempo está passando. E, pouco, assim, pode ver quem ajuda, quem arregaça a manga, quem faz, quem não faz, entendeu? Então, o tempo depois vai cobrar. E a gente vai se arrepender, com certeza. Ô Marques, você vê que interessante. Todo esse trabalho que se tem para montar essa estrutura de internet, de redes sociais, se uma pessoa, lê e conseguir refletir o mínimo que seja, já tá justificado, sabe? Já tá, você vê e fala, puxa vida, que nem fala aqui no interior, uma alma se salvou no purgatório. Sim. Porque, sabe, aquilo ali foi o suficiente para o cara ter um totozinho para sair daquela vida, aquela mesmice da vida que ele estava vivendo, só vendo o mundo físico. Eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar... Ele vai ter alguma coisa. Mas para fazer isso tem que ter alguém atrás fazendo. Sim, sem dúvida. É isso que a Sueli está falando. Eu sei. O que ela está falando é que é o seguinte também. Só existe uma maneira de você progredir espiritualmente, certo?
Trabalhando. Trabalhando. A teoria nós já temos faz muitos anos, né? Agora tem que trabalhar, né? Desenvolvendo o corpo-alma. Para Mas desenvolver o corpo-alma tem que ajudar. trabalhando, exatamente. Trabalhando. Uhum. Bom, Vamos lá. agora, tem isso aqui foi escrito por um probacionista em 1920, lá numa revista da Fraternidade. O Renascimento explica de maneira inteligente todas as desigualdades na vida. As condições como as encontramos são o resultado composto de todos os nossos esforços anteriores ou da falta de esforços. Ou você trabalhou ou você não trabalhou. Cada homem ou mulher é uma soma exata de todas as suas atividades passadas e não a vítima de um Deus caprichoso ou maquiador do mal. Não temos ninguém a quem culpar, a não ser nós mesmos. Se fizermos uma bagunça nas coisas em nossas vidas, se não estamos satisfeitos com a vida como a encontramos, agora é a hora de começar a preparar um ambiente melhor para as vidas futuras. E se finalmente estivermos bem acordados e desesperadamente sérios, é bem possível melhorarmos nosso ambiente da presente encarnação, que dera para a próxima. Aí ele vem com uma sugestão, uma proposta. A pessoa inteligente de hoje não se contenta mais com chavões na busca pela verdade em relação à vida. Por isso, pedimos a cada pessoa que está buscando uma solução para os muitos problemas e muitos problemas que a vida apresenta, que aplique essa chave mestra, que é essa dica que foi dada anteriormente, renasça e prove por si mesmo sua verdadeira eficácia. A proposta chega a esse nível de uma pessoa que está vivendo a vida, né, e está propondo às pessoas uma fórmula de viver a vida de uma forma muito mais ampla, muito mais dentro do amor de Deus, né? E agora eu sempre coloco, tem uma poesia do Holmes, né, do Oliver Wendell Holmes, que ele fala. Ele usou a concha do Nautilus para dizer as mesmas coisas que a gente estudou hoje. Ó minha alma, constrói para ti mansões mais majestosas, enquanto as estações passam ligeiramente. Abandona o teu invólucro finalmente. Deixa cada novo tempo mais nobre que o anterior, com cúpula celeste, com um domo bem maior, e que te libertes decidida, largando tua concha superada nos agitados mares da vida. Bonito, né? Bonito mesmo. Esse cara, ele se baseou numa concha do Nautilus, que é aquele que encontra na praia, né? E aquilo, ele chegou nisso aqui. Bem, eu gostaria que quem tivesse mais perguntas, por favor, vamos. Aqui eu não consigo ver, mas já está. O horário está adiantado ou está atrasado? Está em cima quase. Só mais uns 4 minutos. Eu fui dando 3 minutos para cada slide, então deu certo. Isso. Nada como praticar, né? Você faz legalzinho. Então, principalmente esse esquema, que eu acho que se você ficar olhando nele, começa a aparecer cada dúvida. Alguém teria mais alguma coisa a colocar, assim, muitas vezes colocando alguma informação, você acaba ajudando muito mais pessoas, né? Se vocês olharem uma resposta a alguma das perguntas, um ciclo de vida, esse quadro maior, então, do lado que está o lado esquerdo, primeiro o céu e o purgatório. Olha que interessante, a essência da dor incorpora-se, a essência da dor, não a dor, a essência incorpora-se na alma como o reto sentir. É o reto sentir, agir e pensar. O sofrimento purga a alma. Isso a gente vai levar para as vidas futuras.
gostaria de colocar mais alguma coisa? Fazer uma pergunta? Essa imagem aí, Luiz, desse ciclo de vida, né? Só para inteirar um pouquinho, né? Se você olhar a parte que você passa aqui na Terra, né? Desde o seu nascimento até a morte, né? E aí a parte de cima você sobe e desce de novo. Então, o título fala isso, né? O renascimento é de consequência. Então, o que você faz nessa parte branquinha embaixo, né? Você vai levar como consequência. Você vai purgar, você vai aprender e vai traçar um novo panorama de vida e vai vir de novo, né? Então, o ciclo é isso. Acho que a teoria do renascimento, ela satisfaz a mente, né? Nossa mente está realmente superior às anteriores, né? Não tem nenhum sentido. Então, tem toda a lógica, né? Então, se você pensar, eu tenho meu nascimento, eu construí meus corpos até 21 anos, a 28 anos eu estou completo e aí eu começo a ter a serenidade de vida, né? Então, dali para frente é onde a gente está falando, né? Que eu vou me relacionar, vou colher experiência, que é o baluarte da evolução é aqui. E aí, dependendo do que eu fizer, né, se eu aproveitar todas as oportunidades, como bem falado diversas vezes, espirais entre espirais, e vou, teoricamente, acompanhar a evolução, da frente para cima. E aí eu faço toda a morte, primeiro céu, purgatório, né, subo de novo, fico só como ego, né, no terceiro céu, e aí depois eu volto de novo. Então, só complementando sua apresentação, imagino que essa imagem é o seu título lá em cima, dá para entender muito bem. Bom, então, agradeço a todos. E depois que terminar a apresentação, se aparecer alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer, coloca no WhatsApp, que a gente está sempre olhando lá, a gente tenta responder. Obrigada, Luiz. Perfeito. Então, agora é a oração Rosa Cruz. Isso aí, Terezinha. A nossa mineira. Obrigada. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Assim seja. Assim seja. E que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa rosas também. floresçam em vossa cruz.